Será que é tarde demais para falar sobre as melhores leituras de 2021? Eu espero que não. Oi, eu sou Marina e hoje eu vou contar para vocês quais foram as minhas melhores leituras de 2021, para ver se a gente se anima a ler um pouco mais esse ano. E também vou falar um pouco sobre como eu escolho as minhas próximas leituras. Então vamos lá. Eu não tenho lido muito ultimamente e ano passado eu li bastante, então acho que de repente se a gente criar esse hábito aí de falar sobre as leituras que foram legais, a gente se anima pra fazer novas leituras agora, não sei, esperança, né? A última que morre. No ano passado, o primeiro livro que eu li já virou um favorito, que foi, inclusive, um livro que eu acho que foi publicado em português no ano passado, que é A Vida Invisível de Addie LaRue, não sei se fala assim, que é um livro que vai falar sobre uma mocinha que faz um pacto fáustico, né? Então ela vive num lugar bucólico, assim, vive no campo, na França, há muitos séculos atrás, alguns séculos atrás, e vem um ser para ela e propõe para ela que ela faça um desejo, e ela faz esse desejo aí, esse pedido, que como consequência gera para ela o fato de que ninguém mais lembra dela. Ninguém mais lembra dela, então ela vive muito mais, a vida dela fica longuíssima, ela passa séculos e séculos se virando com esse fator de que ninguém lembra dela, rapidamente se a pessoa conhece ela, logo esquece, e ela precisa viver, precisa se virar, enfim, para conhecer mais lugares, para ali o que tinha a ver com o pedido inicial dela. É um livro muito bem escrito, é um livro lento, mas muito bem escrito. Por que lento? Porque a gente mais está preocupado com como ela se sente, com como ela lida com tudo isso, com como ela se vira com essa questão, o que nos faz também refletir sobre o que é realmente importante, como seria estar nesse lugar de ninguém lembrar da gente, e por isso é um livro um pouco mais lento, mas é muito bem escrito. Então a gente tem prazer de passar pelas páginas, assim, mesmo que elas estejam sempre falando sobre os pensamentos internos da personagem e tudo mais. A questão é que em determinado momento ela conhece alguém que lembra dela. Tchan, tchan, tchan. E aí é que vai se desenvolver melhor o roteiro, assim, e coisas vão acontecer de fato. É um livro muito legal, muito bonito, faz a gente pensar e refletir, mas nada demais, assim, e flui, assim, apesar de ser uma leitura lenta, ela flui, pelo menos pra mim, fluiu. O próximo livro que eu quero recomendar, que foi um favorito do ano passado, eu ouvi em audiolivro e é um livro que eu recomendo muito para quem tá sem ler ultimamente. O livro se chama The Martian, em português se chama Perdido em Marte, do Andy Weir, e esse livro vai falar sobre a história de astronautas que foram fazer uma missão em Marte e deu um problema lá, eles acharam que um deles tinha morrido em Marte e acabaram deixando ele lá e voltando para o que eles tinham que fazer. Só que acontece que esse astronauta não morreu. Ele é um botânico, ele é o nosso personagem principal e ele vai usar o que ele tem lá para sobreviver. É um livro muito engraçado, por incrível que pareça. Ele tem vários termos técnicos, mas ele é muito engraçado. O que eu quero dizer com isso? Que é muito legal ouvir ele em audiolivro, porque a gente percebe que os termos técnicos estão ali mais para que a gente coloque um pezinho na realidade, assim, né? Para que ele tenha fundamento para o que ele tá fazendo. Mas acho que o interessante do livro é a personalidade desse sujeito, que na pior situação possível tem ainda bom humor e é super criativo, super inteligente e vai sobrevivendo e vai tentando ver se consegue se comunicar com as pessoas para que elas voltem e resgatem ele, afinal de contas ele sobreviveu. O nosso próximo livro é A Casa dos Espíritos. É um livro que eu queria ler há muito tempo, é da Isabel Allende, e eu sabia que ele falava sobre a ditadura militar, só que eu não sabia, quando eu comecei a ler ele, qual era o gênero dele. É um gênero que eu não tenho muita familiaridade, que é realismo mágico. Então o que acontece? Em A Casa dos Espíritos a gente vai ter
aquela história de gerações de família, sabe? Como o tempo e o vento, assim, semelhante. Então a gente vai acompanhar essa família por gerações e culminando na ditadura do Chile. Durante essa parte inicial das famílias, eu não fui muito fã do livro, eu queria chegar ali ao ponto, mas quando eu cheguei à ditadura propriamente dita, eu entendi a função desse conto todo da família, até porque o que acontece? A gente vai ver membros diferentes dessa família chegarem na ditadura em lugares diferentes. Então acho que para entender no que culminou tudo isso, a gente precisava entender a origem de cada um deles, o que cada um deles pensava, fazia, era como pessoa, e que cada um deles meio que vai representar alguém diferente na sociedade chilena. E aí tudo fez sentido pra mim. E a parte sobre a ditadura é muito bem escrita e é muito interessante, muito cheio de detalhes, e é muito importante para que a gente tenha noção do que aconteceu na ditadura de um país tão próximo ao nosso. Outro livro favorito do ano passado é o livro da Svetlana Alexievich e se chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Esse é um livro que vai contar a perspectiva das mulheres na Segunda Guerra Mundial, que foram as mulheres que foram realmente para a batalha. As mulheres que foram, por exemplo, da Força Aérea, uma Força Aérea feminina, e enfim, foram para o campo de batalha de fato, assim como os homens. O livro é todo através de relatos dessas mulheres, entrevistas com elas que a Svetlana fez. Então é pela perspectiva delas, né, que agora eram senhorinhas contando para ela o que tinha acontecido. E além de ser muito interessante saber a história dessas mulheres na guerra e qual papel elas tiveram, como foi a guerra, saber mais detalhes sobre a guerra, é interessante saber esses detalhes sob a perspectiva delas, sob a perspectiva da Rússia, porque ali muito é falado sobre a invasão da Rússia, então como elas lidaram com isso dentro da Rússia, né? A gente geralmente escuta falar sobre tudo que estava se passando ali mais na França, na Alemanha, então achei interessante isso também. E o que mais me pegou foi saber a consequência que isso teve na vida delas depois da guerra. Porque para os homens viraram heróis de guerra, né? Com suas medalhas, exibindo as medalhas, fizeram desfile e tudo mais. E para as mulheres, a sociedade não lidou tão bem com elas tendo feito parte da guerra dessa forma. Por exemplo, era muito difícil para as mulheres que participaram da guerra conseguirem casar depois. Porque muitos dos homens viam elas como mais um homem, porque elas tinham participado da guerra. Dá pra entender? Eu não entendo, mas eu achei mega interessante saber dessa consequência para as mulheres, porque eu não fazia a menor ideia. O próximo livro, não sei se é um livro para todo mundo, não sei nem se é um livro para mim a qualquer momento, não sei se eu teria gostado dele a qualquer momento da vida que eu ouvisse falar dele ou que eu lesse ele, mas ano passado casou muito bem. Talvez case aí pra ti também. O que acontece? Querida Combine, de Sayaka Murata, conta a história de uma mocinha que não se adequa muito bem socialmente, né? Quando ela era criança, se adequava, porque os pais diziam o que ela devia fazer e ela cumpria e tudo mais. Mesmo assim, ela não se adequava completamente, mas quando ela chega ali no fim do colégio, ela inicia um trabalho numa loja de conveniência, que é como se fosse aquela loja de posto de gasolina mesmo, né? Loja de conveniência, só que no Japão, onde isso é bem mais comum e não necessariamente restrito só ao posto de gasolina. Então, são lojinhas que vendem comidas, bebidas, coisas rápidas para sair ali e fazer um lanche. E ela trabalha ali e se encontra. É isso que ela quer fazer da vida dela. Ela gosta muito de estar ali, ela gosta de como é regrada a empresa para quem ela trabalha. Então ela sabe o que fazer, né? Sabe quais são as ações que ela precisa ter no dia e segue elas à risca. E isso é muito agradável para ela. Eu não sei se ela tem algum tipo de atipicidade, por exemplo, se ela é autista ou algo assim, mas dá a entender que de alguma forma, assim, de que ela se sente muito confortável quando ela sabe exatamente o que ela precisa fazer. Então, ela fica confortável ali, ela encontrou o trabalho dela, só que
ela fica ali não só durante o colégio, mas por muitos e muitos anos e não tem nenhuma ambição de ter um grande trabalho ou a vontade de constituir família, coisas que a sociedade espera dela e que ela começa a perceber que a sociedade espera dela, ou seja, a família dela começa a comentar se ela não vai casar, se ela não vai, enfim. As amigas dela começam a casar, ela vê que as pessoas partem para novas ações nas suas vidas e ela continua ali, muito confortável. E esse livro vai falar muito sobre isso, o que a sociedade espera da gente, o que a gente realmente quer. Só que por que eu acho que ele não é para todo mundo? Porque ele é bem repetitivo, assim, a gente vai repetir várias vezes esse dia a dia dela, esse cotidiano, acho que para dar a intenção de justamente a gente entender o quanto a gente já sabe o que esperar quando ela vai pra lojinha de conveniência, sabe? A gente sabe qual é a rotina dela, assim como ela sabe, e isso dá um certo conforto. Pro próximo livro eu não tenho muita desculpa, são os meus favoritos, então às vezes nem eu me entendo muito bem. O próximo livro é Jaws, Tubarão, né, que foi o livro que inspirou o filme Tubarão. Na verdade, é praticamente a mesma coisa, é como se fosse um filme prolongado, assim. Tem ali alguns enredos a mais, sabe? Mas é como se eu estivesse assistindo um filme prolongado. Eu gosto desse filme, assim, acho nostálgico, então achei um livro nostálgico também. Não tem muito o que falar sobre ele. E tem umas edições de capa linda, então... A gente fica às vezes mais empolgado para ler porque a capa é bonita. Bom, o próximo livro que eu tenho para compartilhar com vocês é A Mente Moralista, do Jonathan Haidt. O que acontece? Esse é um livro que ele vai falar sobre por que a gente está tão polarizado, sabe? Esquerda e direita, enfim, ele vai com várias pesquisas sobre de psicologia, principalmente, ele vai tratar sobre o que nos leva a ficar tão polarizado. E esse livro é muito interessante, especialmente aqui para pensar no direito, né, na tomada de decisão. É interessante para a gente pensar na nossa tomada de decisão ao longo da vida. E ele vai contar, enfim, uma série de curiosidades. Por exemplo, quando a gente tenta justificar uma afirmação, a gente se convence mais, mas a gente pensa mais a respeito. Que quando a gente quer acreditar em alguma coisa, a gente coleta todos os argumentos favoráveis ao que a gente quer acreditar. Então a gente só vê aquilo que vai corroborar com o que a gente quer acreditar. Que o fato de a gente poder viver com pessoas que concordam com a gente, porque antigamente era muito mais difícil migrar, por exemplo. Então as pessoas acabavam convivendo com pessoas de opiniões diferentes, se fazia necessário uma habilidade de conviver com o diferente. Hoje em dia a gente pode morar só com quem concorda com a gente, em um bairro de pessoas que tendem a concordar com a gente. E aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque a gente vai se associando a essas pessoas. Mas o mais legal desse livro, pra mim, foi que ele falou que não é que a gente nasça com uma predisposição de ser de direita ou de esquerda, mas a gente nasce com uma predisposição que facilita, por um certo ambiente, com certas pessoas, a gente tendencie mais a ser conservador ou não, ser liberal ou não, enfim, a gente tomar determinadas atitudes políticas depois na vida. Ele fala até sobre estudos que fizeram olhando para o gosto que a gente tem, do que a gente admira, por exemplo, no nosso cachorro. Uma pessoa que admira mais a fidelidade e não sei mais o que, provavelmente tem uma tendência maior a ser de direita. E eu achei isso bem curioso, assim. O próximo livro também é de não ficção, e eu tô falando aqui de Homo Deus, do Yuval Noah Harari, que é como se fosse uma sequência ali de Sapiens. O Homo Deus vai falar sobre, e agora? Pra onde a humanidade se encaminha? Porque no Sapiens ele fala, né, desde o início da humanidade, até inclusive antes de terem só os Homo Sapiens aqui. Então, agora, para onde a gente vai? E ele faz uma série de reflexões, enfim, a partir do que a gente tem já de elementos, então em termos de energia, em termos de várias coisas, mas o que muito me interessou é que agora a gente passa, segundo ele,
a se basear em dados, porque a gente consegue coletar dados sobre a nossa vida muito facilmente. Então a gente passa a se basear agora muito mais em dados para tomar as nossas decisões. Então, por exemplo, para eu escolher que exercício eu vou fazer, talvez eu tenha ali um teste genético meu e eu posso olhar, eu tenho tendência a desenvolver Alzheimer, e tem uma pesquisa que me diz que para evitar o Alzheimer, não sei se isso é verdade, viu, gente? Pelo amor de Deus. Para evitar o Alzheimer, seria interessante jogar xadrez 2 vezes por semana. Então eu opto por, ao invés de jogar tênis, jogar xadrez 2 vezes por semana. Não sei se isso é um exercício físico, mas... enfim, que a gente vai se basear nesse tipo de dado para tomar as nossas decisões. Eu achei algo interessante, achei algo bem legal. Até vou fazer meu teste genético para saber o que eu devo fazer. E outro livro que eu quero recomendar para vocês, que foi um favorito do ano passado, é, na verdade, uma HQ, né? Uma história em quadrinhos, chama Grass. Eu não sei se tem já em português, mas se vocês lerem em inglês, vale bastante a pena. Ela é linda. E ela conta a história do que aconteceu com a ocupação do Japão na Coreia, e principalmente a partir da perspectiva de uma mulher que foi uma das mulheres coreanas abusadas ali nesse período pelo japonês, enfim, até... e aí ela conta a história dela desde a infância até ficar uma senhorinha, que é o momento em que ela conta essa história dela. É lindo, é importante, é algo que a gente não fala muito sobre, né? As coisas orientais, às vezes a história oriental e tudo que aconteceu por lá a gente não dá tanta atenção, eu sinto um pouco. Então fica a minha recomendação para vocês. É um livro muito lindo e muito triste também, mas aquela coisa importante. Por último, um livro favorito do ano passado foi A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, eu acho que é do Tolstói, que é um livro bem curtinho, dá pra ler rapidinho. E esse livro vai contar a história de um magistrado que começa a se sentir doente e vai sentindo que vai falecer, bater as botas. E é muito interessante a gente estar na cabeça dele enquanto isso acontece, porque ele, acho que assim como a gente pensaria, ele pensa, não acredito que isso está acontecendo comigo, basicamente é isso. Ele era um homem respeitado, tinha um trabalho respeitado e não acredito que isso vai acontecer, sabe? Ele vai sentindo a doença chegar, vai sentindo a reação das pessoas em relação a essa doença chegando pra ele. Ele vai sentindo meio que as pessoas não ligam, sabe? Tipo, putz, minha mulher meio que não tá tão preocupada assim quanto eu tô. É isso, é um livro tão curtinho que não dá nem pra contar muito, que a gente ocupa o livro inteiro, né? Mas vale super a pena porque a gente tem esse fim inevitável e é interessante pensar sobre ele com a perspectiva aí de Tolstói e do Ivan Ilitch. Talvez, se vocês estiverem bem. E por fim, como é que eu escolho as minhas leituras? Gente, eu não sou o tipo de pessoa que consegue seguir uma lista de leituras, assim, sem parar, tipo, uma depois da outra, em ordem, não é comigo. O que acontece é, eu consumo muitos conteúdos de literatura, de leitura, principalmente aqui no YouTube. Eu tô sempre atenta a alguém mencionando algum livro, seja para minha dissertação, uma recomendação, né? Ou a recomendação de algum amigo diretamente para mim, de algum livro de literatura, alguma amiga. Ou mesmo em alguma série, algum filme, alguma lista de leituras. Mas o que mais acontece comigo é olhar nas plataformas que eu sigo, que é... Agora eu peguei uma promoção do Audible, por exemplo, e tive 2 meses de Audible, então eu fiquei ali fuçando várias, né, procurando, principalmente os clássicos, já procuro dentro das coisas que eu gosto mais, mas não necessariamente, ou que eu quero ler mais. Por exemplo, eu quero ler mais literatura brasileira, então eu sempre, já ouvi falar no nome, Raquel de Queiroz, mas nunca li nada dela. Vou pesquisar para ver se nessa plataforma que eu assino, que geralmente eu assino o Scribd, mas às vezes eu assino também o Kindle Unlimited da Amazon ou o Audible, então eu vou ver se nessa plataforma tem.
E eu vou colocando ali no favorito da plataforma ou então nas minhas listas de quero ler do Goodreads. E o que acontece? Como é que eu escolho qual vai ser a próxima leitura? Geralmente é pela emoção do momento ali. Eu quero ler uma coisa rápida, eu vou ver um livro curto dentro dessas listas, né? Vou ver quais eu tenho ali acessíveis. Ou então, né, dos livros físicos, mas eu não leio muito livro físico. Ou ouço audiolivro ou leio e-book, geralmente. Então eu vou ver o que eu tenho disponível, o que me dá vontade de ler agora, com o tempo que eu tenho, o que dá tempo de ler. E é isso, dependendo do contexto da vida, eu vou escolhendo livros diferentes. Eu também não tenho problema nenhum em começar um livro, deixar para depois, daqui a meses, pegar ele de volta. Tem até um livro que acho que tá escondidinho atrás desses aqui, que eu tô lendo há anos, porque ele é muito grande e ele é muito repetitivo. Eu tô gostando muito, mas não me dá vontade de ler tudo de uma vez, então eu tô lendo há anos. E isso vai acontecendo nas leituras dos e-books também. Então, o que eu tenho vontade de ler, eu leio na hora, dentro do que eu tenho disponível. Basicamente é isso. E eu não gosto de ter muitos livros físicos sem serem lidos. Então, quando eu compro, eu já logo fico ansiosa pra ler, logo leio. E, inclusive, passo adiante muitas vezes, se não for, assim, super, super necessário que eu queira consultar ele depois, ou algum livro que eu gosto muito demais, assim. Basicamente é isso. Eu espero ter ajudado você a escolher sua próxima leitura. Acho que tem bastante opções aqui e eu garanto que ler elas vai ser divertido. Talvez não todas elas, né? Cada pessoa tem aí seus gostos, mas eu garanto que eu me diverti lendo elas, com certeza. Eu quero saber quais foram as leituras favoritas de vocês. Me contem aí. E se inscrevam aqui no canal para mais vídeos como esse. Me contem se vocês querem mais vídeos sobre livros. E a gente se vê numa próxima. Um beijo e tchau, tchau!